que você faz quando a vida te dá limões? Reclama e culpa os outros? Ou aceita calmamente e faz uma limonada? Há mais de 2000 anos, os filósofos estoicos já ensinavam princípios poderosos sobre lidar com as dificuldades da vida. Hoje, essas ideias antigas estão mais relevantes do que nunca. Nos próximos minutos vou apresentar o básico da filosofia estoica e como ela pode transformar nossa maneira de ver o mundo e enfrentar os desafios diários. Você vai entender por que o estoicismo tem sido abraçado por empreendedores, atletas militares e muitos outros que buscam força e sabedoria para prosperar em tempos incertos. Seus ensinamentos focam no uso da lógica racional para obter força e resiliência mental. Os estoicos acreditavam que deveríamos nos concentrar apenas nas coisas sob nosso controle, pensamentos e ações. Devemos aceitar calmamente as coisas externas que não podemos controlar. Vamos explorar os principais conceitos do estoicismo. Logos. Para os estoicos, este é o princípio racional do universo, responsável por tudo o que acontece segundo as leis da natureza. O Logos determina o destino. Então devemos aceitar os eventos com tranquilidade. Ao viver de acordo com a razão, seguimos o Logos. Cosmopolitismo. Os estoicos viam todos os humanos como cidadãos do mundo, parte de uma comunidade global. Devemos tratar todas as pessoas com justiça e benevolência, independente de serem estranhos ou inimigos. Apatia. Não no sentido moderno de indiferença, e sim de distanciamento das paixões irracionais e busca da tranquilidade. Com discernimento, podemos determinar se nossas emoções são racionais ou não. Ataraxia. Estado de espírito imperturbável obtido pelo autocontrole e aceitação do momento presente. Não devemos nos angustiar com possibilidades futuras ou focalizar demais no passado. As virtudes estoicas mais importantes são sabedoria prática, justiça, coragem, temperança. Ao colocar em prática esses valores morais, alcançamos a excelência de caráter e nos tornamos pessoas melhores. Algumas dicas para aplicar o estoicismo no dia a dia. Foque apenas no que pode controlar, suas ações e pensamentos. Não se perturbe com o que está além de seu controle. Controle suas reações emotivas aos eventos. Pause e pense se a emoção é racional antes de reagir. Viva no momento presente. Não fique excessivamente ansioso quanto ao futuro ou arrependido do passado. Faça o certo porque é o certo, não por recompensa ou medo do castigo. Siga os princípios da virtude. Veja todos como iguais, parte da comunidade humana. Seja justo e benevolente com todos. O estoicismo no mundo moderno nos ensina a enfrentar dificuldades com força interior. Seus princípios nos guiam à tranquilidade e nos lembram de nos concentrar no que realmente importa. Os estoicos tinham exercícios e práticas diárias para colocar seus princípios em ação. Alguns dos mais importantes eram: exame de consciência. No final do dia, revisar mentalmente suas ações e pensamentos. Se cometeu erros ou se desviou da virtude, determinar como se corrigir. Caso contrário, sentir satisfação por ter seguido a razão. Visualização. Imaginar cenários difíceis que podem ocorrer, como perda de entes queridos ou bens materiais. Isso diminui o impacto caso eles aconteçam, pois já foram visualizados. Distanciamento da perspectiva. Quando perturbado por algo, se imaginar observando a situação de longe, como um pássaro. Isso proporciona uma perspectiva mais racional dos eventos. Ditames. Frases curtas e impactantes para repetir mentalmente, reforçando valores estoicos. Por exemplo, a adversidade revela o homem ao homem. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Alguns filósofos estoicos famosos foram Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Sêneca enfatizava a prática da filosofia, não apenas a teoria. Epiteto destacou o controle das opiniões e aceitação do destino. Marco Aurélio registrou seus pensamentos estoicos no livro Meditações. O estoicismo influenciou várias figuras históricas como o imperador romano Marco Aurélio, o escritor Michel de Montaigne e o presidente norte-americano Thomas Jefferson. Atualmente ainda atrai muitos seguidores interessados em suas lições práticas. Algumas citações estoicas famosas. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Epiteto. A chave para a felicidade é a liberdade. A chave para a liberdade é uma mente que transcende as paixões.
Marco Aurélio. É na adversidade que os grandes homens forjam o seu caráter e se tornam os melhores exemplos de superação. Sêneca. O estoicismo pode ser resumido nesta frase do historiador grego Dio Cocheanos: amar o destino que nos foi determinado e seguir obedientemente onde ele nos leva. Espero que esta visão geral tenha apresentado os principais elementos dessa filosofia antiga, porém sempre relevante. O estoicismo tem muitas lições valiosas para a nossa vida moderna. O estoicismo distinguia claramente entre as coisas que estão sob nosso controle e aquelas que não estão. As coisas sob nosso controle incluem nossos pensamentos, valores, desejos e ações. Devemos nos concentrar nessas coisas, pois elas determinam nosso caráter e conduta. Já eventos externos como saúde, riqueza, fama e mesmo ações de outras pessoas estão fora de nosso controle. Devemos aceitá-los calmamente quando surgirem, sem nos perturbar. Epiteto usava a metáfora de jogar um jogo com peças e dados determinados pela providência. Nosso papel é jogar da melhor forma com as peças que recebemos. Não adianta reclamar dos dados ou tentar jogar com peças diferentes. Os estoicos enfatizavam a aceitação do momento presente. Diziam que tentar controlar o passado e o futuro é irracional, pois eles estão fora de nosso alcance. Devemos nos concentrar em aproveitar da melhor forma o momento atual. Eles reconheciam a existência de emoções, mas enfatizavam usá-las de forma racional e virtuosa. Raiva, tristeza e medo não deveriam nos controlar, e sim ser canalizadas com sabedoria. Ainda que acreditassem no destino, os estoicos defendiam nosso livre-arbítrio quanto às opiniões e ações. Cabe a nós escolhermos como encarar os eventos e se agir corretamente diante deles. Para os estoicos, a sabedoria prática era o bem mais elevado. Mais importante que conhecimento teórico era a capacidade de viver bem e tomar boas decisões aplicando princípios racionais. Essa visão geral cobre os principais elementos do estoicismo. Espero que você tenha uma melhor compreensão dessa filosofia antiga, que ainda traz muitos ensinamentos relevantes para nossas vidas hoje. Há muito mais a ser explorado sobre esse tema profundo. O estoicismo enfatiza a importância de controlar nossas paixões e desejos, em vez de ser controlado por eles. Nossa felicidade deve vir da virtude e sabedoria, não de satisfazer ansiedades externas. Epiteto dizia que devemos treinar nossa mente para desejar somente o que está sob nosso controle, e não aquilo que depende de elementos externos. Assim, evitamos frustrações e ansiedades desnecessárias. Os estoicos praticavam exercícios como jejuns, banhos frios e vida simples para treinar o autocontrole e a resiliência. Eram formas de superar o apego ao prazer e conforto físico. Eles acreditavam que nossa visão do mundo é moldada por nossas opiniões e interpretações dos eventos, não pelos próprios eventos. Devemos examinar nossas opiniões e rejeitar aquelas irracionais ou perturbadoras. Ao invés de reclamar das dificuldades da vida, deveríamos nos lembrar de que elas servem para nossa evolução moral. As adversidades testam e fortalecem nosso caráter quando as enfrentamos com virtude. Os estoicos tinham um ritual noturno chamado praemeditatio malorum, ou premeditação dos males. Consistia em imaginar o pior possível para amenizar o impacto caso acontecesse. Eles costumavam repetir ditados como "isto também passará", para lembrar que emoções e situação ruim são passageiras. Mantinham a calma, sabendo que a felicidade não depende de condições externas. Em suma, o estoicismo não é sobre suprimir emoções, e sim usá-las com sabedoria. É sobre distinguir o que podemos e o que não podemos controlar, para encontrarmos a verdadeira paz interior. E assim chegamos ao fim deste tour pelos princípios centrais do estoicismo, uma filosofia tão antiga quanto atual. Nesta visão geral, podemos entender as ideias de controle das emoções, aceitação do destino, razão como guia e busca da virtude. Vimos também algumas práticas que podemos adotar para colocar os ensinamentos estoicos em uso no dia a dia. O estoicismo nos mostra que a verdadeira felicidade vem de dentro, de nos tornarmos senhores de nós mesmos por meio da reflexão e autodomínio. Ela nos ensina a manter o equilíbrio e o discernimento, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis. Ao cultivar valores como coragem, justiça e sabedoria, podemos superar os altos e baixos da vida com serenidade.
Assim como Marco Aurélio, Epiteto e outros estoicos fizeram séculos atrás, podemos encontrar força e propósito aplicando seus princípios imortais. Espero que esta visão geral tenha despertado seu interesse em explorar mais sobre o estoicismo. Há muito mais do que pudemos ver neste breve resumo, mas já temos bases para começar a incorporar um pouco de sabedoria estoica em nossa vida. Obrigado por ter me acompanhado. Até a próxima.